Fala, nação santista, novamente Rodrigão, diretamente da base, claro, santasticamente falando do nosso glorioso Santos Futebol Clube. E hoje, 18 graus aí em São Paulo, uma friaca danada, mas eu estou aqui para aquecer o seu coração aí de informação e falar do nosso glorioso Santos Futebol Clube. Os assuntos de hoje, trago alguns nomes aqui que o Santos está prospectando aí no mercado. E se você quer conferir, fica com a gente. Porém, hoje vai ter polêmica de novo, porque eu vou falar do Ganso para vocês. E eu trouxe um material aqui, e se você quer conferir, meu irmão, fica com a gente aí, demorou? Vamos que vamos! Primeiramente, saudações alvinegras a toda a nação santista. Vamos com mais um vídeo aqui no canal para vocês, mas antes de eu estar soltando aqui os nomes que o Santos está prospectando no mercado e soltando a minha opinião para vocês, vamos falar um pouquinho sobre o Ganso. Novamente, acho que teve pontos aqui ontem que a gente não conversou. Rapaziada, o meu papel aqui é transbordar as opiniões da torcida. Eu só sou um porta-voz. E é o seguinte, eu tendo uma opinião diferente da sua, não nos torna inimigo. Muito pelo contrário, a gente só precisa se respeitar, mais nada. Porque na moral, eu vou achar aqui que o Claudio Mira joga muita bola, você não. Dando um exemplo aqui para vocês. E é o seguinte, quero trazer aqui um ponto extremamente importante dessa vinda do Ganso aí para o Santos Futebol Clube. Se caso acontecer. Como eu tinha soltado para vocês aqui ontem, eu como fanático não quero. Mas olhando para o nosso time hoje, é uma oportunidade de ouro. Porque acho que não é o Santos que iria ajudar o Ganso nesse momento. É o Ganso que poderia ajudar a gente no momento que a gente vem atravessando uma fase muito difícil aí financeiramente. E o ponto que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte, rapaziada. O Ganso, para dar um start, ele precisa aceitar as nossas condições. Ele ganha um salário no Fluminense que não é compatível com a nossa realidade. Esse é o primeiro ponto. Ele aceitando as condições, já dá um start. E agora, quero soltar para vocês aqui sobre saídas dos nossos ídolos aí do clube. O Neymar, quando saiu, uma confusão danada por causa de grana. O Santos vendeu o Neymar aí por 57 milhões, mas aí foi descoberto que o Santos tinha perdido mais de 300 milhões de euros na negociação. Isso aí, uma briga danada, durou 5 anos, acho que todo mundo lembra. Falando para vocês um pouquinho sobre o Robinho. Robinho pressionou muito a sua saída para o Real Madrid. Acho que todos aí também lembram. Mas só que, rapaziada, são problemas extra-campo. O Ganso deu muita mancada, a gente sabe. Deu muita mancada com o Santos. Mas a gente não pode esquecer o que ele entregou pra gente dentro de campo. Picos de genialidade. Porque no futebol é o seguinte, tem uma galera que é mais romântica. E tem aquela galera que é mais racional. Quantas e quantas vezes a gente viu esse moleque aí beijando o escudo do Santos. E aí, depois, veio os tapas na cara. Mas infelizmente, no futebol é assim. Alguns jogadores são assim, porque amor à camisa de verdade, cara, são poucos, cara. São poucos que têm amor à camisa. Falando pra vocês aí numa visão geral, rapaziada, antigamente era diferente. O jogador, ele queria construir a sua carreira no clube. Hoje em dia não.
ele quer se destacar, dá 6 meses, ó. Os caras vazam e deixa a gente na mão. Quem fica é a gente. Mas quero trazer aqui para vocês o seguinte. Se o Ganso voltar ao Santos Futebol Clube, não é a gente que vai estar ajudando o Ganso, na minha humilde opinião. Acho que o Ganso vai estar ajudando o Santos Futebol Clube. E aí, deixa pra gente aí nos comentários, porque é muito importante a gente conversar, trocar uma ideia, sempre com muito respeito, porque a gente só quer o bem do nosso clube. E como eu iniciei o papo aqui com vocês, eu não sou o dono da verdade, mas eu sou o romântico do futebol. Quando fala dos nossos ídolos, então, malandro. Soltando um caso para vocês aqui, o Felipe Anderson. Cara, Felipe Anderson, ele foi vendido para a Europa. E aí, meu irmão? Eu não senti saudade. Quem sentiu saudade do Felipe Anderson aí? Porque no Santos Futebol Clube não teve pico de genialidade. Era simplesmente um bom jogador que a gente negociou e não sabia se ia dar certo na Europa. Jogou bem na Europa? Sim, chegou na seleção brasileira. Agora, se ele voltar, nossa, vai virar uma euforia na torcida. Por quê? Porque é um jogador que tem identidade. E aí, cara, quem passa aqui e vai embora e quer o retorno, a gente sempre abriu as portas. Mas claro, né, rapaziada, tem os casos que são crônicos. Caso do Ganso, caso do Gabriel Barbosa, o caso do Lucas Lima. Esses casos são mais crônicos. Mas neste momento, falando especificamente do Ganso, que na minha opinião teve um pico de genialidade, se ele aceitar as condições, vem. Vem, como eu falei aqui, mano, pede desculpa pra torcida e trabalha, mostra futebol. E agora, nação santista, vamos soltar o papo para vocês aqui sobre os jogadores que o Santos está prospectando. Primeiramente, vamos falar do Lucatelli, jogador da Chapecoense que está emprestado à Ponte Preta. Um meio-campista de boa qualidade. Eu estava assistindo alguns jogos aqui, vendo ele atuar, e é um jogador que tem até a bola longa. Então, de repente, um jogador interessante para a gente ter no nosso elenco, porque a gente sabe, está faltando dinamismo no meio de campo do Santos Futebol Clube. Então, Lucatelli, de repente, pode ser um ótimo nome aí para a gente contratar. Ele que foi oferecido ao Santos Futebol Clube e virá por empréstimo. Aí, meu irmão, é o seguinte, vamos aguardar mais informações e aí eu trago para vocês aqui no canal. Agora, vamos falar aí do segundo nome. O segundo nome, rapaziada, é o seguinte, é um garoto que se chama Vinícius Zanocelo. Tem passagens aí pelas seleções de base da seleção brasileira, porém, na minha opinião, uma promessa. Acho que é um jogador que ainda não está pronto, porém, com muito potencial. Um outro meio-campista que dá um bom dinamismo, porém, ainda não está pronto. Esta é a minha opinião, mas o jogador é muito promissor. Eu estava dando uma olhada aqui também em alguns jogos aí da Ferroviária, onde ele estava atuando. Assisti também alguns jogos ele atuando pela seleção brasileira e é um moleque que dá muito dinamismo. Precisa ver quando vir para cá e vestir a camisa do Santos. Como eu sempre falo para vocês, é totalmente diferente. Mas seria um bom jogador para a gente apostar. Acredito que Zanocelo seria melhor do que o Miguel do Fluminense, na minha humilde opinião. Porque acho que o Miguel não é um jogador que esteja aí pronto para atuar com a camisa do Santos Futebol Clube. Acho que o Santos estaria apostando numa promessa da base do Fluminense. E claro, se o Fluminense está se desfazendo de uma promessa, rapaziada,
tem problema aí, você pode ter certeza. E agora vamos com o último nome da noite, que é o atacante Felipe Saraiva. Felipe Saraiva pertence ao Maringá, estava emprestado para a Inter de Limeira. É um moleque novo também, e eu estava dando uma olhada, ele atuando pelo Botafogo, atuando pela Inter de Limeira, estava dando uma estudada aqui nesses caras, e é o seguinte: é um jogador que ele tem um bom 1 contra 1. Ele não é uma flecha, mas é um jogador rápido. E a gente sabe, no Santos Futebol Clube, para jogar ali na ponta precisa ser rápido. Pelo menos no nosso esquema atual, aquele esquema tradicional que é o nosso 4-3-3. 4-5-1 nunca mais, pelo amor de Deus, hein, Diniz? Pelo amor de Deus, hein? Pelo menos foi isso que eu vi contra o The Stronger. A gente atuando ali no 4-5-1. Me ajuda aí, mano. Me ajuda. Mas acredito que é porque o nosso Dinizão aí não tava lá. Porque senão ele ia ter consertado. Um jogo que, na moral, o jogo tá aqui até agora. Mas enfim, rapaziada. Vamos seguir. Vamos apoiar o nosso treinador. Vamos apoiar o Santos Futebol Clube. Sábado aqui. Aquela friaquinha. Desejo para vocês aí uma ótima noite, fiquem com Deus. E como eu sempre falo aqui, tudo pelo Santos e pela nação santista. Fui!